É necessário você cultivar uma vida de oração, porque muitas vezes você quer orar em 7 dias o que você não orou em 7 anos. E a verdade é que muitas pessoas estão fazendo campanhas, subindo um monte. É 7 dias de oração, 30 dias com a face no pó. Mas passaram 30 anos ignorando o Senhor. Quem anda em autoridade já anda com a face no pó. Porque quem anda com a face no pó tem autoridade. Outrora, todos os dias, quando eu tinha a responsabilidade de ministrar a palavra, eu precisava dedicar o dia inteiro para estar orando, meditando, lendo a Bíblia, porque eu entendia, eu tenho uma grande responsabilidade. Mas só que hoje eu tenho que ministrar a palavra praticamente todos os dias, quando não aqui, em outros lugares, em outras circunstâncias. Então eu preciso estar sempre pronto, preparado. E não tem como você estar preparado se você não se abster de algumas coisas desta terra. Porque você pode perder facilmente a presença do Senhor. O Espírito Santo é muito sensível, ele se entristece. Então eu quero que você entenda que Daniel conseguiu ser fiel na Babilônia. E não foi a Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Então muitos estão sendo governados pela Babilônia porque eles se prostam diante dos reinados que se sobrepõem à Babilônia. Muitos estão sendo governados pela Babilônia porque eles não são governados por Deus. Muda-se o governo, muda-se as diretrizes, a direção de sua vida. Estamos em um ano de eleição. Talvez haja algumas mudanças, deputados, senadores, governadores, até o presidente pode influenciar na vida que você está vivendo hoje. Mas o que a Bíblia nos diz é que Daniel, durante muitos reinados, ele permaneceu crescendo, frutificando, florescendo. E como entender um homem que floresceu em meio aos momentos de maior adversidade do povo de Deus? Lembre-se que havia profetas que diziam: logo, logo Deus nos levará de volta para Jerusalém. Mas Deus levantou profetas para dizer: construam casas, plantem pomares, tenham filhos, prosperem na Babilônia, porque vocês só voltarão para Jerusalém depois de 70 anos. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi começar a me preparar. Eu orava, eu meditava na palavra dia e noite, eu pensava: eu vou me preparar para ir para o céu. Eu não queria mais viver aqui nessa terra. Mas com o passar do tempo, Jesus não me levou, ele também não voltou. E eu comecei a lidar com as adversidades aqui na terra. Então eu quero que você entenda que enquanto Jesus não voltar, você precisa ser um Daniel nesta Babilônia. O nome de Deus será glorificado através da sua vida. Mas até quando nós estaremos na Babilônia alienados? Nos alimentando com os manjares. A Bíblia diz que entre os jovens que foram levados para a Babilônia, nenhum se achou como Daniel e seus amigos, mais sábios, mais belos. E quando o mundo olha para você, o que é que ele vê? Será que a sua luz está brilhando? Será que você está resplandecendo em meio às densas trevas? Ou você é mais um no meio da multidão? O que separa Daniel dos demais cativos? O que faz a diferença na vida de Daniel? É o que eu quero dizer para você nesta noite. Você não é maior do que a sua vida de oração. Quando você encontrar um crente cheio do poder, saiba que ele ora. Quando você encontrar um crente que tem intimidade com Deus, que tem visão do reino, que tem conhecimento da palavra, saiba que ele vive com os seus joelhos dobrados.
Porque o poço é profundo, irmão. A nossa corda é pequena e o baldinho menor ainda. Então, para tirar a água desse poço, você precisa descer o balde, pedir a Deus que estique a corda, para você beber um pouco desta água. Mas se você pedir nesta noite, aquele que é a água da vida vai te dar esta água. E ela vai se tornar em você uma fonte a jorrar para a eternidade. O que me chama a atenção na vida de Daniel é a sua caminhada, o seu cultivo diário, a sua vida no altar, a sua comunhão com Deus. Eu não fico deslumbrado em ver Daniel livre dos leões, preservado por Deus na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego sendo preservados na fornalha. O que me chama a atenção na vida de Daniel é porque ele orava. Quando eu conheço alguém, irmão, a primeira coisa que eu procuro entender para saber quem esta pessoa é, você quer definir alguém, procure saber como é que é a vida de oração dessa pessoa. Eu conheço muitos pregadores que dizem, pastor, não tem um problema. Eu leio a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Eu conheço as Escrituras. Eu amo as Escrituras. Minha dificuldade é na oração. Eu leio muito, pastor. Eu sou estudioso, eu leio muitos comentários bíblicos, mas eu tenho dificuldade na oração. Eu não consigo orar, pastor. Eu não consigo orar meia hora, eu não consigo orar uma hora. E a verdade é que essa é a nossa dura realidade. Nós somos anões em nossas vidas de oração. Se porventura eu fechasse os olhos hoje, eu levava para a cova um grande arrependimento. Eu não orei o quanto eu deveria orar. Eu nunca desfrutei o que eu poderia ter desfrutado. Porque a oração te leva a lugares tão altos que a tua mente nunca sequer sonhou, imaginou. Se você olhar para as Escrituras, todos os homens que Deus usou poderosamente nessa terra para manifestar a sua glória eram homens, eram mulheres de oração, mulheres e homens de comunhão com Deus. Mas hoje nós queremos brilhar, nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor, mas nós não oramos. Eu lembro dos dias que nos reunimos em lugares como esse, passávamos horas com os joelhos dobrados. Hoje a gente chama a igreja para orar, passa 15 minutos, o povo já está inquieto. Depois de 15 minutos, todo mundo já está dando... Eu já não venho para o próximo culto, porque parece que quer castigar a gente, quer nos maltratar. Eu amo a oração, irmão. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer por alguém? Orar. Estenda as mãos e ore. Eu recebo inúmeras ligações de pessoas de muitos lugares. E as pessoas querem contar os seus problemas para mim. Eu escuto. E elas dizem, olha, pastor, eu estou passando por isso, está acontecendo isso na minha vida. Enquanto a pessoa está falando, eu estou orando por ela. E quando ela termina, eu digo, eu posso entregar a tua vida no altar do Senhor? Porque eu posso fazer isso por você agora. E a pessoa ora comigo. E depois ela diz, pastor, eu estou me sentindo tão aliviado. Eu estou me sentindo tão bem. Por quê, irmão? A oração tira de você a responsabilidade de resolver os seus problemas. A oração entrega a Deus o que está além das suas condições, das suas mãos. A oração é a respiração da alma. Então, muitos crentes estão vivendo sufocados porque eles não oram mais. Eu pergunto a você, você tem orado? Hoje deu tempo para você orar? Ou você só orou porque hoje é o ciclo de oração, você quer estar aqui na presença do Senhor no altar? Como é que vai ser a sua vida amanhã? Como é que vai ser a sua vida domingo? Como é a sua segunda-feira? Ah, Senhor, hoje eu estou de férias, hoje eu estou em descanso. Você sabe por quê? Deus deu descanso ao povo? Eu passei muito tempo para entender isso. Deus disse ao povo, você trabalha 6 dias, mas no 7º você vai descansar. Sabe qual era o propósito do descanso? Buscar ao Senhor. Esse é o propósito do descanso, é orar. É conhecer as Sagradas Escrituras. Mas qual é o nosso problema? No nosso dia de descanso, nós sentamos em frente a uma televisão. Hoje eu vou relaxar. Maratonamos uma série.
assistimos muitos filmes, e quando procuramos forças para orar, elas já se esvaíram, já foram embora. Estamos esgotados, a nossa mente está sobrecarregada, o nosso coração está pesado, nós não temos prazer na oração, mas quão bom seria se nós orássemos. Que vida maravilhosa você desfrutaria. Como você viveria bem, teria uma vida agradável, se porventura você orasse. Eu quero que você olhe para esse texto. E você busque o conhecimento do alto nesta noite. E diga, Senhor, eu quero criar o hábito de orar diariamente. Eu quero cultivar uma vida de oração. Será que você pode dizer nesta noite? Diga, eu quero cultivar uma vida de oração. Talvez esse não seja o seu hábito. Talvez essa não seja a sua realidade. Você mal consegue orar uma vez no dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não, mas ele era um desocupado, ele não fazia nada, ele era primeiro-ministro da corte babilônica. Daniel era um homem ocupado. Por esses dias um pastor estava se achando muito ocupado, muito atarefado, assoberbado. E ele ligou a sua televisão e ele viu o presidente dos Estados Unidos passeando com um cachorro no jardim da Casa Branca. Aí ele pensou, o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Você acha uma pessoa muito assoberbada, com muitos compromissos. Mas o homem mais influente do mundo está passeando com um cachorro. Irmão, você se acha grande coisa e diz, não tenho tempo para nada. Tempo é escolha. Tempo é escolha. São prioridades. Você está aqui porque você escolheu estar. Você está aqui porque você decidiu firmemente no seu coração. Muitas coisas acontecendo durante o decorrer desse dia. Você disse, hoje eu vou à casa de oração. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou buscar. Então você precisa decidir orar. Diga, eu vou decidir orar. Eu vou orar todos os dias. Eu vou acordar com a face no pó. Eu vou buscar o Senhor ininterruptamente. A palavra do Senhor nos diz, orai sem cessar. Se você me perguntasse alguns anos atrás quantas horas eu orava por dia, eu estufava o peito e dizia, hoje eu orei 3 horas. Eu me orgulhava disso. Passei 3 horas de joelho. Isso era para mim, era a minha maior credencial. Eu não me preocupava em conhecer a palavra. Eu amo estudar a Bíblia. Mas eu acredito que uma das principais bases para regar o nosso conhecimento das Escrituras é a oração. Porque, irmão, não tem como. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não entendem nada do que está escrito. Mas eu já li muitos textos, irmão. Dobrei os meus joelhos e o Espírito Santo, o autor, é o único livro que você lê e o autor está ao seu lado. O autor do livro, o Espírito Santo, revelou as verdades eternas ao meu coração. Então, se você aprender a usar, se utilizar e desfrutar da ferramenta da oração, a sua vida jamais vai ser a mesma. Mas eu lembro que eu estufava o peito e eu dizia, eu oro 3 horas por dia. E o Espírito Santo me repreendeu. Ele disse, você ora muito pouco. E eu passei a orar 4 horas. Ele disse, você ainda ora muito pouco. Chegou um tempo, irmão, que eu saía daqui de 5 horas da manhã e eu ia para a igreja. E de 5 horas da tarde, minha mãe ligava para mim e dizia, Diego, tá fazendo o quê? Eu digo, orando. De 5 da manhã às 5 da tarde, minha mãe ligava para minha esposa, que era na época minha namorada, e dizia, vai lá, que teu namorado tá ficando doido. Teu namorado perdeu o juízo, ele tá agora na igreja de manhã, tarde e noite. E eu entendo a preocupação da minha mãe, porque ela pensou que eu estava ficando fanático, e muitos se tornaram fanáticos. Mas a minha sede, a minha fome de Deus era tão grande. Eu dizia assim, eu só saio daqui quando eu ver a tua glória, quando eu sentir o teu toque. O problema é que nós dobramos os joelhos. Dizemos, eu não fui tocado, as lágrimas não desceram. Sabe, o Espírito Santo não falou nada comigo. Irmão, 99% das minhas orações eu não escuto a voz de Deus. Choque-se em saber, eu oro porque é um hábito. Ah, pastor, mas é mecânico? Não. Eu oro dia após dia, muitas vezes uma vez ou outra, irmão, quando eu não estou nem orando, aí o Espírito Santo começa a falar.
Aleluia. Sabe, irmão, quando você está varrendo a casa, lavando a louça, quantas vezes eu estou dirigindo o carro e o Espírito Santo diz, agora eu quero falar. Você falou enquanto você estava com o joelho dobrado, mas agora quem vai falar sou eu. Aleluia. Quem já teve essa experiência, irmão? De o Espírito Santo te pegar de jeito e uma forma que você diz, eu não tenho tempo agora, irmão, e quando isso acontece, eu paro o carro, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu digo, vou aproveitar. Eu busquei tanto que agora que ele veio. Irmão, o Espírito Santo ele não vem quando você busca, entenda isso. O que me chama a atenção nesse texto, nós iremos ler, eu só quero que você entenda o contexto. É que Daniel tinha o hábito de orar. É um dos poucos textos das Sagradas Escrituras que revelam essa verdade. Você não vai encontrar muitos textos como esse que diz, este homem tem o hábito de orar. Mas Daniel, na Bíblia, é referência como uma vida de devoção, uma vida de piedade. E eu pergunto a você, como é a sua vida? As pessoas te conhecem como uma mulher de oração, como um homem de oração. As pessoas pedem a você, ore por mim. Quantos pedidos de oração você recebeu hoje? As pessoas conseguem enxergar em você um refúgio? Uma âncora que eles podem atracar a sua pequena embarcação em meio às tempestades da vida? Porque a Bíblia diz que os homens olharam para Daniel e disseram, nós não podemos encontrar nenhuma falha nele, se não for na sua própria lei, na lei do seu próprio Deus. E eles estudaram a vida de Daniel e disseram, ele ora 3 vezes ao dia. Se eu fosse na sua casa, irmão, ou talvez no seu ambiente de trabalho, em algum momento do dia eu veria você no seu quarto, com os joelhos dobrados, com a face no pó, clamando ao Senhor. Ah, irmão, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele está vendo você. Ele está vendo o que você está fazendo com o seu tempo. Você sabe qual é o nosso maior pecado? Desperdício de tempo. Nós não aproveitamos o tempo, mesmo sabendo que os dias são maus. Nós não aproveitamos o tempo. Quando nós não estamos trabalhando, estamos desfrutando, brincando, se divertindo, nos distraindo. O entretenimento tem tomado boa parte do nosso tempo. Você começa a rolar a barra do feeds do Instagram, das suas redes sociais, e quando pensa que não, passou 1, 2, 3, 4, 5 horas. E você diz, eu não tenho mais tempo para orar. Aí você vai dedicar a sua mente a tantas outras coisas, mas você não vai ter mais o prazer de orar. A oração é um hábito que você precisa cultivar. E você vai aprender, mediante esse texto, a cultivar uma vida de oração. Ter uma vida regrada, disciplinada. Leia esse texto comigo. Daniel, capítulo 6, o versículo 10 e o versículo 11. Daniel, pois, quando soube, o edito estava assinado, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do Senhor. Eu pergunto a você nesta noite, será que a sua família consegue ver o seu hábito de oração? Ele é notável, ele é explícito diante dos seus?
eu, muitas vezes, preciso me policiar. Porque nós queremos vivenciar a nossa intimidade com Deus de uma forma reservada. Até porque nós conhecemos a palavra e sabemos que essas orações publicamente, com o propósito de mostrar a nossa intimidade com Deus, é vaidade. Mas qual é o nosso problema, irmão? É que muitas vezes nós somos os crentes secretos, tanto dentro da nossa casa como no nosso ambiente de trabalho e por onde nós andamos. Porque uma das características de um verdadeiro cristão é que ele ora. E se porventura você não orar publicamente, por mais que você tenha um momento de oração reservado, como as pessoas irão conhecer o seu Deus? Como elas entenderão por que você está de pé? O que é que te sustenta? Se perguntarem a você qual é o segredo do seu sucesso, qual é o segredo de você estar bem, o que é que você diria? Não, é minha inteligência, é porque eu sou muito bom, é porque você anda de joelhos. É porque os seus pés estão para trás, seus joelhos estão dobrados, e você está diante do Senhor o tempo todo, então Ele te sustenta de pé. Mas será que as pessoas conseguem enxergar isso? Eu tenho um filho e uma esposa em casa. Então, em muitos momentos, eu preciso dobrar os joelhos na sala. Eu preciso convidá-los para orar, para que eles entendam a importância da oração. Eu preciso incentivá-los a dedicar uma vida a cultivar a oração. Porque a oração é um jardim que você cultiva, que você rega, que você aduba. E no tempo certo, Deus ele faz crescer. É uma semente de fé que é gerada, que é nutrida. Mas muitas vezes, irmãos, eu sou levado pelo sentimento de estar reservado, de estar no meu lugar, no meu cantinho. Eu não sei você, irmão, mas se nós nos reunimos aqui para orar, a maioria das vezes quando você me vê dobrado, com os joelhos dobrados, com a face sobre a cadeira, você vai me ver em silêncio. Eu amo e admiro muito as pessoas que quando dobram seus joelhos, levantam a sua voz. E elas conseguem orar e conseguem... Mas eu tenho tantas coisas para falar, irmão, que eu não sei você, mas eu fico constrangido. As minhas orações têm palavras que algumas pessoas poderiam se escandalizar. Por esses dias alguém chegou para mim e disse assim: rapaz, eu não sou como você que abre a sua vida, coloca a sua vida ali no altar, que escancara o seu coração, que fala das suas falhas, que fala das suas fraquezas. Você sabe como é a minha oração, irmão? É dizendo a Deus o quão miserável eu sou, mesmo sabendo que Ele já me conhece. Mesmo sabendo do seu perdão, da sua misericórdia, mas as minhas orações são confessando os meus pecados, é clamando a Deus pela sua compaixão. Então algumas pessoas ao ouvir, elas podem se escandalizar, então por isso que eu termino dizendo: Senhor, eu vou orar no secreto. Eu vou conversar, porque, irmão, eu não sei você, mas as minhas orações talvez fizessem você desviar. Mas o bom é que quando você lê Salmos, você vai encontrar alguém muito pior do que eu, salmista Davi. Irmão, se você ler os salmos de Davi, e os outros salmos também, de Asaf e tantos outros, irmão, você vê que eles oram, parece que eles estão quase se desviando. No final do salmo diz: deu tudo bem, Deus ouviu a oração, Deus respondeu, Deus confortou. Mas você vê como é que começa as orações, como é que começa os salmos. Eu estou desesperado, a minha alma está em um lamaçal. Irmão, é um total desespero. Se você lê as orações de Davi: eu estou cercado por todos os meus inimigos, se não fosse a tua mão sobre mim, os meus inimigos já teriam me devorado vivo. Ele começa a contar as suas lamúrias, o seu sofrimento, a sua dor. Mas muitas vezes nós queremos fazer aquela oração, um cara de pastel, né? Aquela oração que a gente parece que tem óleo de peroba no rosto, aquela oração assim meio mascarada. Ó Senhor, Tu és altíssimo, Tu és grandioso, Tu és majestoso. E começamos a falar sobre os atributos de Deus. Falamos sobre tantas coisas, mas o que é necessário nós não falamos e Deus não escuta.
A Bíblia diz, são vãs repetições. Talvez você ainda não aprendeu a orar. Eu imagino Daniel, a Bíblia diz que ele tinha um quarto, e ele abria a janela deste quarto, que se voltava para Jerusalém, e ele orava. Eu posso aqui parafrasear a oração de Daniel. Senhor, onde é que estás? Por que o Senhor permitiu este cativeiro? Você acha que ele não tinha suas dúvidas? Você acha que ele não sofria com seus complexos de inferioridade, suas crises existenciais? A Bíblia diz que foi na oração que Deus revelou a Daniel os últimos dias. Você vê que ele tem uma visão clara do que aconteceria. E eu vejo isso como Deus confortando a Daniel, dizendo, calma, Daniel, vai dar tudo certo. Eu tenho um plano, Daniel. Daniel, fica tranquilo, Daniel. No final vai dar tudo certo. Você está vendo esse reino, Daniel? Eu vou derrubar. Vai se erguer outro reino. Mas eu também vou derrubar. O único reino que permanecerá de pé será o meu. Mas eu imagino Daniel e o seu desespero. Irmão, só ora constantemente. Só tem uma vida de oração quem vive desesperado. Quem vive muito equilibrado, irmão, para ele está tudo bem, ele não tem a necessidade de orar. Você pergunta a alguém, rapaz, você orar por quê? Está tudo bem. Agora, irmão, toda vez que o crente está debaixo do chicote, que as portas estão fechadas, irmão, o crente bota a boca no pó, ele clama. Mas a Bíblia diz, irmão, que Daniel ele orava quando tudo estava bem e quando tudo ia mal. Porque a Bíblia diz que ele fica sabendo que o decreto foi assinado pelo rei. E o texto é muito interessante porque diz, e ele se retirou para orar como ele orava continuamente. Já era o seu cotidiano, já era o hábito. Eu pergunto a você, Deus só te encontra quando você precisa? Quando você está desesperado? Ou ele te encontra todos os dias? Você lembra da oração de Adão no jardim do Éden? A Bíblia diz que na virada do dia Deus vinha falar com o homem. Dia após dia Deus vinha conversar com o homem. E até hoje, irmão, Deus quer conversar comigo, porque a oração é uma conversa, é um diálogo, é como você estabelece, é como você tem uma comunhão com Ele. Eu não acredito em um bom pregador que não tenha uma vida de oração. Eu não acredito em um bom líder que não tenha uma vida de oração. Eu não acredito em alguém cheio do Espírito que não tenha uma vida de oração. Que Espírito é esse? Que se manifesta onde ele não é convidado. Você pensa que o Espírito Santo vai em qualquer lugar, irmão? Você pensa que ele habita em qualquer corpo? Ele se Não, irmão. Ele é santo. E ele só se manifesta em meio à santidade. Então a pergunta que eu lhe faço nessa noite, mediante esse texto, você pode olhar para a vida de Daniel e dizer, o que ele fez eu estou fazendo? Eu posso dizer sobre mim, sobre você eu desconheço, mas sobre mim eu não tenho feito, irmão. Essa palavra não é só para você, principalmente é para mim. Eu não tenho orado o quanto eu deveria orar. Eu não tenho cultivado esse jardim. E por isso que muitas vezes tenho perdido muitas batalhas, tenho feito coisas hediondas. Porque quando você ora, você anda em total dependência. Você lembra do profeta que é levado para o rio? E as águas estão nos tornozelos, as águas nos joelhos, as águas sobre os lombos, e de uma maneira que ele não podia mais atravessar, ele era levado pela correnteza. Assim somos nós quando começamos a orar. Você perde as suas vontades, você deixa de lado as suas escolhas e você começa a viver no centro da vontade de Deus, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não faz mais o que você quer, o que você deseja, você faz o que ele quer. E todas as vezes que você vê alguém muito cheio de si, com a cartilha do seu eu, esta pessoa não tem orado. Esta pessoa está
deslumbrada com a sua força, com a força do seu braço, com a sua autossuficiência. Enquanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que é miserável, pobre, cego e nu. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê a sua pequenez, a sua insignificância. Eu não acredito que alguém que se aproxima de Deus vai estufar o peito e vai dizer, eu e Deus é. Eu não acredito. Quando você vê alguém dizendo que é assim com Deus, corra. É fariseu, é hipócrita. Agora, quando você vê alguém dizendo assim, eu amo muito meu Deus, mas eu sei que Ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Que Ele é grande e eu sou pequeno. Que Ele é santo e eu sou falho. Quando você vê alguém reconhecendo a sua miserabilidade, as suas falhas, as suas limitações, você vai encontrar um verdadeiro Daniel. Um homem, uma mulher de oração. E talvez você diga, eu não me enquadro nesse perfil. Eu tenho certeza que nem sempre Daniel teve esta vida de oração. Eu sei que houve alguns momentos da vida dele que ele não orava o quanto deveria. Mas a Bíblia diz que ele conseguiu estabelecer esse ato. Esse hábito que se torna possível para mim e para você. Se nós decidirmos firmemente em nossos corações. Que você faça um planejamento. Assim como você hoje está aqui na igreja, sabendo o que você vai fazer amanhã pela manhã, o que você vai fazer amanhã à tarde, o que você vai fazer amanhã à noite. Na sua agenda tem um horário reservado para oração? Na sua agenda tem um horário reservado para ler a palavra? Eu imagino se porventura nós amássemos a Bíblia o quanto nós amamos o nosso celular. Nós acordamos e a primeira coisa que acessamos é o nosso celular. Mas na maioria das vezes a Bíblia fica de lado. Muitas vezes, irmão, eu cheguei em casa e liguei a minha televisão, fiquei assistindo ali até apagar. Pense como eu gosto de assistir até apagar. Eu não sei se você é assim, eu sou assim. Eu ligo a televisão, deixo ela ligada lá e eu gosto do barulho. Fica lá o barulho, eu fecho os olhos, quando penso que não apaguei. O Espírito Santo me incomodou. Ele disse, nos últimos momentos da sua lucidez, enquanto você está com os olhos abertos, você está se enchendo das distrações mundanas. Os últimos momentos eu quero que você dedique aos meus pés. Quando você chegar em casa, irmão, desligue sua televisão. Desligue seu rádio. Vá conversar com Deus. Você lembra de Samuel? A Bíblia diz que Deus falava com ele e ele dizia ao sacerdote ali, o Senhor está me chamando? E ele disse, não, quando você ouvir a voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas a gente não dá tempo nem para Deus falar. Você tem que praticar a solicitude. Você tem que se sentar a sós com Deus. E estes momentos é quando você vai dormir. É quando você acorda. Se você tem que sair de casa às 5 horas, irmão, acorde 1 hora antes. Dedique um período antes da sua higiene pessoal, antes dos seus afazeres, das suas responsabilidades. Dedique um tempo a sós com Deus. Eu passei muito tempo enfrentando uma dificuldade imensa para tornar isso viável. Mas eu vou lhe dizer, a perseverança, ela nos dá a construção de um hábito que perdura durante a vida inteira. Hoje, eu não consigo levantar, colocar os pés para fora da cama e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Porque se tornou um hábito. Você já teve a experiência de sair de casa e voltar para fazer a sua higiene bucal? Dizer, eita rapaz, eu esqueci. Você já teve a experiência de sair de casa e dizer algumas coisas que eu costumo fazer, eu não fiz, eu preciso voltar para concluir? Imagine se você voltasse para orar. O problema é que quando nós esquecemos, nós lembramos na rua, dizemos, vou orar aqui mesmo, Deus atende, Deus recebe, Ele realmente recebe, irmão. Mas é necessário, assim como você tem uma disciplina no seu café, no seu almoço, no seu momento de janta, você precisa ter uma disciplina e criar um hábito para orar incessantemente. E não estufar o peito e dizer, eu orei 1 hora, 2 horas por dia. Que você possa ter este hábito para dizer, hoje
Todas as vezes que a minha mente, o meu coração se distanciou do Senhor, eu conduzi novamente, eu reduzi e subjuguei o meu corpo à servidão, para que ele se prostrasse diante do altar. Porque a sua carne não quer orar, irmão. Eu não sei se a sua quer, a minha não quer. Não é todo dia que eu acordo dizendo assim, eu vou orar, hoje eu estou com a vontade de orar. Eu não sei você, irmão, mas eu não sinto vontade de orar. Eu oro porque é necessário. Agora, quando eu estou em oração, irmão, o prazer, o deleite, o que acontece quando você está orando. Sabe quando você não quer fazer algo, mas quando você faz o que tem que ser feito, você desfruta de algo grandioso. Então eu convido você a ficar de pé. Você vai ficar de pé nesta noite. E um dos temas mais chatos, irmão, para falarmos é sobre oração. Você sabe por quê, irmão? Estamos falando sobre algo que ninguém quer fazer, inclusive eu. Estamos falando sobre algo que o inferno, ele se levanta para impedir, porque o diabo ele não tem problema com você enquanto você está lendo a Bíblia. Você sabia disso? Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem problema com você ler na Bíblia. Pastor, mas, irmão, a Bíblia sem oração é inútil. É apenas mais um livro. Não, mas é a palavra de Deus. Irmão, sem a revelação divina, você vai ver apenas como um livro. Um livro qualquer. Agora, quando você ora, por isso que eu digo às pessoas, olha, quando você lê a Bíblia, diga assim, eu quero entender, Senhor, o que eu estou lendo. Se revela, fala comigo, Espírito Santo. Aí Deus revela. Mas se não houver esse pedido, você vai ler como você lê as Crônicas de Nárnia, né? E tantas outras coisas aí. É um livro qualquer como outro aos olhos de muito. Por mais que tenha ouro, que tenha um conteúdo que instrua a nossa vida, mas sem a revelação divina você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Então eu quero que você entenda que a oração são os óculos. Entenda isso hoje. A oração é o óculos que você coloca sobre o seu rosto para você enxergar a vida, para você enxergar a palavra, para você tomar sábias decisões. Então ore incessantemente. Subjugue o seu corpo à servidão e obrigue ele a criar um hábito de oração. Cultive a oração na sua vida e você vai ver que você vai desfrutar de uma vida maravilhosa. Espírito Santo, eu creio no poder que há na tua palavra. Eu sei que estamos distantes, ó Pai. Essa não é a nossa realidade. Daniel era um homem de oração. Nem as suas atribuições, as suas responsabilidades o impediam de orar. Nem as ameaças, as adversidades da vida, até a cova dos leões não o impediu de orar. Olha, Senhor, eu peço a Ti, nos visite nesta noite, porque nós somos abalados por tudo que acontece ao nosso redor. Tudo nos impede de orar, tudo rouba a nossa atenção, drena as nossas forças. Por isso que somos a igreja que estamos sofrendo, ó Pai. Estamos padecendo porque não temos comunhão contigo, ó Pai. Mas eu peço a Ti nesta noite, levante um exército que esteja disposto a dobrar os joelhos, a colocar a sua boca no pó, a interceder pela sua família, a interceder pelos seus amigos, a interceder pelas suas causas, ó Pai, que estão drenando as suas forças, estão perturbando o seu coração. Eu peço a Ti, Pai, visite a Tua noiva nesta noite, e aonde houver um Daniel, ó Pai, que foi tirado de Jerusalém, que está na Babilônia, aonde houver alguém, ó Pai, que esteja dizendo, eu quero cultivar este ato, eu quero ter uma vida contínua aos pés do Senhor, visite-o nesta noite, ó Pai, tire essa preguiça, tire deste coração essa inércia, ó Pai. Olha, Senhor, esta falta de apetite, essa falta de desejo de Te buscar. Olha, Senhor, aonde tem alguém, Senhor, que precisa sentir fome, sentir sede, para se debruçar aos Teus pés, eu peço a Ti, visite nesta noite. Eu clamo o Teu santo nome, ó Pai, na certeza que foi o Senhor que despertou Daniel. Olha, Pai, desperte a mim, desperte aos Teus
servos, as tuas servas nesta noite, que mediante a tua palavra, o Senhor nos dê graça para cultivarmos uma vida de oração, em nome de Jesus, amém. Que você saia daqui dizendo, a partir de hoje, eu vou buscar cultivar uma vida de oração. Que todos os dias você obriga o seu corpo, você obriga a sua mente a buscar a face do Senhor.